Bom dia para quem vai passar no vestibular. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, estamos ali já no apagar das luzes das aulas normais, estamos na aula 28 e nós temos aqui a ditadura militar parte 2. Última parte da ditadura. Nós vimos na aula passada, na aula pretérita, como se instalou o regime militar no Brasil, como se instalou, 1964, dia 31 de março, só que o primeiro momento do governo foi governo civil, foi dado ao presidente da Câmara dos Deputados, já que João Goulart era um vice, e que não era comunista. E aí, então, nós vamos ter a posse de Castelo Branco, queria ficar 1 ano, depois ficou mais 1, e aí acabaram ficando 21 anos. Então, quando a gente fala da ditadura militar, também conhecido como regime militar, e eu quero que fique claro para você que as universidades federais estão chamando de ditadura, é só pegar os últimos vestibulares, não só as federais, as estaduais e até particulares. Chamando de ditadura, foi o período então que foi de 64 a 85. Então eu quero que fique claro para você que a parte 2 não é de 64 a 85. A parte 2 é de 74 a 85, certo? Quando nós teremos então o presidente Geisel. Então aqui, esse texto aqui é muito interessante, vamos relembrar momentos da aula pretérita? Momentos da aula pretérita vão vir para cá. Nós vamos ter, no governo do Castelo Branco, nós vamos ter a divisão dos chamados militares castelistas, ou também chamado de Sorbonne, os castelistas, ou Sorbonne, né, que era aquele pessoal mais intelectualizado, que queria devolver o governo aos civis, numa alusão à Universidade de Sorbonne, e o pessoal do Linha Dura. Linha Dura. Quem era o presidente Linha Dura na época? Os presidentes Linha Dura foram o Costa e Silva e o Médici. Qual é a distância? Vamos ver se vocês lembram. Perguntinha, fizemos isso semana passada. Qual é a distância que existe entre a ditadura e a democracia? Quando não se sabe a distância entre um ponto e outro, é Médici. Inclusive, gente, essas brincadeirinhas eles faziam, né? O Chico Buarque fazia muito disso, né? Vocês ouviram a música Cálice? Cálice. Era censura contra a censura. Pai, afasta de mim este cálice. Mas na verdade não era bem cálice, era o cálice. Usavam essas expressões espetaculares. Linha Dura. Então, Linha Dura, o Costa e Silva e o Médici. Como estava partindo para a guerrilha, e pesado, nervosa, o que vai acontecer? 1973, então os castelistas, ou Sorbonne, se você quiser, conseguiram indicar Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, ele era um político gaúcho. Aliás, gente, o que teve de ditador gaúcho no Brasil, pelo amor de Deus, o Castelo Branco era cearense, Costa e Silva, gaúcho, Médici, gaúcho, Geisel, gaúcho. Figueiredo era carioca, mas o Geisel era gaúcho. Geisel era filho de um pastor luterano. Mas ele estava muito mais dado ao ateísmo do que ao luteranismo, ou até à crença. Inclusive ele chegava até a ironizar entre os seus amigos, dizendo assim que Deus não pode ter feito o homem à sua imagem e semelhança. Deus não seria tão cruel assim. Geisel, seu Geisel. Então eleito pelo colégio eleitoral, inclusive quando ele foi concorrer, não apareceu ninguém para concorrer com ele. Aí Ulisses Guimarães falou, eu vou concorrer com ele. Alguém falou, seu Ulisses Guimarães, mas o senhor é um civil. O senhor jamais vai assumir. Ele falou, claro, jamais vou ganhar. É para não ficar feio para ele concorrer sozinho. Então, as eleições eram bastante. Aí, o que vai acontecer? Em março de 74, ele vai assumir com a promessa de fazer uma reabertura no Brasil. O Geisel era uma pessoa, um cara que lia bastante. Lembra que é do Grupo Sorbonne. O Grupo Sorbonne, o único que destoava um pouquinho ali era o Figueiredo. Mas os outros do Grupo Sorbonne, os caras eram intelectuais, era aquele pessoal, os militares das agulhas negras, né? Nunca olho para baixo. Eu não olho para baixo, esse é o meu problema. Obrigado, minha linda. E daí, quando bato na televisão. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Volta à reabertura. E quando perguntaram para ele uma vez, como que vai ser a reabertura? Ele falou, sístoles e diástoles.
sistólica e diastólica. Que legal isso, né? Não sabe o que é isso? Pergunta para o Sardá, pergunta lá para o professor da biologia. O homem que estava por trás disso tudo, o cara que mandou, em todo esse regime militar, caiu na UFSC no último vestibular, era esse cara aqui, ó, Golbery do Couto e Silva. Esse carinha aqui, ó, é o cara que mandava. Aperta, solta, vai! Golbery do Couto e Silva. A abertura, então, deveria ser lenta, gradual e segura. Tipo assim, não serei o último presidente militar, não teremos eleições para presidente nos próximos 5 ou 10 anos. Não teremos. Pode ficar tranquilo que isso não vai ocorrer. É lenta, gradual e segura. Claro que nesse momento os militares racharam pesado, mas rachou pesado. E aí então em 74, já o ano que ele assumiu, ele já teve eleições para o legislativos estaduais e federais. E para eu não falar, ficar falando, porque eu não gosto da ditadura militar, capa da revista Veja. A Arena, que era o partido do governo, levou uma surra, mas os caras perderam o rumo, mas levaram tanta pancada que até o neto deles nasceu com o ouvido apitando, que mudou até o genótipo, que não muda. Então, eleições legislativas que a Arena perdeu, ou seja, o pessoal não aguentava mais a ditadura. Se você encontra aquele velhinho que ainda diz, aquele tempo bom da ditadura, aqueles homens honestos, dá uma olhada na eleição de 74, como é que foi, a derrota da Arena foi acachapante. Aumentaram as divergências entre o Sorbonne e linha dura, mas aumentaram mesmo, mas aumentaram pesado essas divergências entre eles. Mas de rachar mesmo, os milicos estavam rachados nesse momento aqui, e o Geisel tentando contornar. O Geisel tentando segurar essas alas. Aí o que vai acontecer? Em 1974, eleições para o Legislativo, 78 teríamos eleições para governadores. O medo de levar uma surra de novo fez com que o Geisel suspendesse as eleições em 77, quando foram lançados os pacotes de abril. Que as eleições voltavam a ser indiretas para governadores. Que já estava lá previsto lá no ato institucional número 3. Número 3. Aí baixa a Lei Falcão, na Lei Falcão dizia assim, ó, lembra daqueles, daqui uns dias vai começar uma campanha para prefeito e vereador. Pode ficar tranquilo que vai vir aquelas pessoas assim fantásticas, né? Outro dia eu vi um deles que eu comecei, tive que rir. O nome do candidato é Rola, é no Acre. Para acabar com a corrupção, rola! E ficava falando, cara, eu falei, não acredito, os slogans já estão aparecendo aí, mandando por aqueles WhatsApp. E aqui, não podia. Só ficava a foto da pessoa assim e alguém tinha que falar, esse é Luiz Antônio, candidato a vereador. E a pessoa não podia falar, era chamada Lei Falcão. Então eleições diretas para governadores, senadores biônicos e 6 anos para o presidente. Então esses chamados pacotes de abril. O Geisel, que era o homem da abertura, deu uma segurada. Quer dizer, tinha avançado um pouquinho nas eleições de 74, mas voltaram pesado, recuaram em 78. As eleições para governadores vai ser só em 82, primeira vez que eu votei. E olha que eu já estava bem crescidinho, né? Eu já estava bem crescido em 78. Em 82, quando teve a votação, 82. Realizações dele, então, foi criado na época o Proálcool. Nunca esqueça que nós vamos ter em 1970, matéria do professor Dualcei, sim, Dualcei é o nome dele. Em 73 nós vamos ter a guerra do Yom Kippur, aquela guerra lá que vai provocar a grande crise do petróleo, em 73, né? 73, aquela guerra, é a quarta guerra árabe-israelense. E aí nessa guerra aqui deu uma grande crise do petróleo. E essa terra aqui que é abençoada, que a gente põe fogo em tudo e mesmo assim a natureza volta, aqui no Brasil, por causa dessa crise do petróleo, foi criado o Proálcool, que hoje é o nosso etanol. Foi criado aqui. Então, lançamento do Proálcool. Acordo nuclear Brasil e Alemanha. Isso aqui houve um esfriamento. O Geisel mesmo era um descendente alemão, né? Geisel, embora se escreva Geisel, o nome dele é Geisel, pronuncia-se Geisel. No alemão é tudo diferente. Então, a construção da hidrelétrica de Itaipu também foi feita nesse governo aqui, com engenharia militar. Tira seu chapéu para a engenharia militar de Itaipu, tira seu chapéu.
Sem dúvida nenhuma. Que hoje jamais seria construído. Hoje não poderia ser construído de jeito nenhum. Mas não alagar tudo aqui, você acha que os nossos ecologistas iriam deixar? Mas nem a pau iriam deixar. Então teve lançamento, teve avanço no governo Geisel? Sim, mas também teve retrocessos no governo Geisel. Lembrando sempre que o Golbery Couto e Silva, esse general aqui, era o articulador do golpe 64, foi o criador do SNI, foi o articulador também da reabertura, que nós vamos ter aqui no Geisel. Com o Geisel, então a reabertura. O grupo Sorbonne de volta ao poder, quem mandava Golbery Couto e Silva. Nesse momento aqui de abertura também começaram a aparecer algumas pessoas suicidadas na cadeia. Por quê? Se você, minha criança bonita, que hoje levantou, tomou seu café tranquilo e disse: vamos assistir a aula de História e Ditadura Militar, parte 2. Você, uma pessoa bem nutrida, achar que esse cara aqui se enforcou, no mínimo, é ingenuidade. Você percebeu que não dá altura aqui. E a pergunta, o que estaria fazendo uma cadeira universitária numa cela? Ele foi suicidado. Não só ele, como Manuel Fiel Filho. Senhor, não estou entendendo o que está querendo dizer. Gente, o pessoal do Linha Dura começou a fazer o quê? Boicotar a reabertura. Mas quem pagava eram os civis. Esse é o jornalista Vladimir Herzog, casado com uma brasileira. Entrou para dar um depoimento e se enforcou. Gente, ele se enforcou com uma gravata. Teve gente nessa época que se enforcaram com um par de meia. Par de meia, sim, um par de meia. Ah, não quero mais viver. Se enforcaram com um par de meia. Par de meias. Aí, quando o Geisel fica sabendo disso, quem comandava essa região de São Paulo, onde aconteciam esses suicídios, por isso a gente colocou suicídios, era esse Edinardo Dávila. O Geisel vem para cá, exonera o cara e falou: chega dessas coisas aqui, chega. Então, havia uma disputa muito grande dentro da própria ala militar. Entendido? Então, os famosos suicídios, boicotes a reabertura do governo. Nessa época também vai começar a aparecer alguns líderes políticos que você já deve perceber quem são esses caras. Você pode ter levantado a bandeira do fora Lula. Prisão por Lula. Mas não pode tirar dos livros de história. Você não vai poder tirar o livro de história. Começa as greves no ABC. Quem era o grande articulador do povo nessas greves aqui? Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Esse carinha aqui, que depois mais tarde vai ser presidente da República. Lali, você sabe quem é esse cara aqui? Não tem ideia? Eu vou te dar uma dica. Foi presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Então, 12 de maio de 78, São Bernardo do Campo, Lula faz chover 2.000 metalúrgicos pedindo aumento. Não podia fazer greve. O pessoal, quer dizer, a ditadura já estava desmoralizada, já não tinha mais como segurar a ditadura. Muito bem. O jornal Pasquim, que eu falei para vocês na semana passada, Pasquim, que era aquele jornal lá, inteligentíssimo da época, ganhou muita força. Aliás, teve uma questão da UFSC sobre o Pasquim. Você que faz aquelas questões mais antigas da UFSC, uma questão inteira sobre o Pasquim. Então, um semanário, né, entre 69 e 1991. Quando acabou a ditadura, acabou o Pasquim, porque a força deles era contra a ditadura. Tanto é que mais tarde tentaram recriar uma revista nos modos do Pasquim, que era mais ou menos assim, né? Tinha uma revista que fazia muito sucesso, que era chamada Revista Caras, que alguns de vocês já devem ter lido, a Revista Caras. Aí sabe o que eles fizeram? Um contraponto à Revista Caras, fizeram a revista Bundas. E o lema era: quem mostra bundas em caras, não mostra as caras em bundas. Que era uma revista que não fez muito sucesso. Então a equipe era Paulo Francis, Tarso de Castro, Jaguar, Ziraldo, sim, Ziraldo, lá do Menino Maluquinho, Milor Fernandes, cara, era muito inteligente, Milor. Enfio, Ivan Lessa, Ferreira Goulart, que Goulart assim, é Goulart. Sérgio Cabral, não é o ex-governador do Rio de Janeiro que foi preso, não é, Sérgio Cabral é um cartunista.
Flávio Rangel, dentre muitos outros, faziam grandes críticas, então a partir de 69, grandes críticas ao regime. Então fiquem bem atentos, né? Você que faz aquele exercício antigo, o Pasquim já caiu em vestibulares. E o Geisel, então, consegue eleger o seu sucessor, que era o João Figueiredo, que era o chefe do Serviço Nacional de Informações do governo do Geisel. Então Figueiredo é o último general a governar o Brasil. Figueiredo. O último general a governar o Brasil. Não é o último militar a governar o Brasil, parece que ele tem um ex-militar, ou militar, não sei direito como que é a parada ali. O último presidente da ditadura militar, eleito pelo colégio eleitoral, lembrando que não é o voto direto, nenhum presidente desse período foi eleito pelo voto direto, presidente militar desse período, e a sociedade clamava por abertura, não aguentava mais, queremos abertura, abertura, reabertura, e só se falava em abertura, e a imprensa, abertura. Claro que tinha veículos de comunicação que eram contrários, por exemplo, a Rede Globo era contrária, abertura, jornais como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e olha que o Estadão era mais conservador, mas queria também a abertura. O Figueiredo, gente, Figueiredo é uma figura, isso que não precisa saber, isso aqui é só para dar uma distraída aí. Mas o Figueiredo, ele era um fanático torcedor do Fluminense e do Grêmio. E de sair com camisa desses clubes. Mas ele era, tipo uma outra pessoa que eu conheço, soltava aquelas frases que eram nitroglicerina pura, aquelas frases venenosas. Juro que é fazer desse país uma democracia, se alguém for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Se eu ganhar salário mínimo, me daria um tiro no coco. Aquelas frases que você já viu por ali, né? Me vai deixo ser grosso, prefiro cheio de cavalo que cheio de povo. Eu quero que a nação me esqueça. Essa foi uma das últimas frases que ele disse como presidente da República, quando perguntaram para ele. E agora, senhor presidente? Ele falou, quero que a nação me esqueça. E a nação obedeceu, porque ele morreu esquecido, praticamente abandonado, o presidente Figueiredo. Que levou os tabef aqui em Floripa. Levou os tabef aqui na Novembrada, falaremos daqui a pouquinho, senhor Figueiredo. Assim que o Figueiredo assume, as greves estavam explodindo em 78, Lula comandando aquelas greves lá, mas não deu outra. 79, assim que ele assumiu, né? Posse em março, já enfrenta a greve de 180 mil operários. 78 tinha tido greve, agora 79 greve de novo. E ele vai promover uma reforma partidária. Uma reforma. E eu vou falar um pouquinho aqui no quadro sobre essa reforma partidária. E também a lei da anistia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa reforma partidária. Fique tranquilo. Vai ter uma telinha para falar disso aqui. Então, isso aqui a gente está só fazendo uma apresentação mais ou menos do que se trata. Então, panfleteando as ruas, conclamando a população à greve. A sociedade civil organizada clamava por abertura. O que é sociedade civil organizada? A sociedade civil organizada, por exemplo, membro da sociedade civil organizada, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, uma sociedade civil organizada, eles são civis, são militares. Sociedade civil organizada, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então a sociedade clamava por anistia, porque muitos brasileiros estavam fora. Lembra daquele texto inicial? Quantos brasileiros foram exilados? Chico Buarque estava exilado, foi exilado. Marieta Severo foi exilada. Caetano Veloso foi exilado. Prestaram atenção na música London, London? É Caetano Veloso, cantando no exílio. Clamando para esse pessoal voltar para o Brasil. Muito bem. Aí então começa a anistia. Queremos anistia. Anistia quer dizer perdão. A sociedade civil organizada exigia que a anistia, e aqui você tem um cartaz, dá para perceber, eu gosto muito de imagens, né? Anistia ampla, geral e irrestrita. Vamos fazer uma anistia? Vamos. Qual que é essa anistia? Perdoe o torturador, perdoe o guerrilheiro, perdoe todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um tapete grande e jogar tudo embaixo. Perdoar todo mundo. Ou ninguém. Claro que os militares, a ditadura militar, pressionado o pessoal do Sorbonne, cada vez mais aumentando a distância entre Sorbonne e linha dura, pressionava para que essa abertura não ocorresse, muito mais ainda com uma anistia irrestrita. E a anistia acabou vindo, só que a anistia acabou vindo restrita. Porque a anistia, e nós temos questões, né, questões da UFSC só sobre a anistia, que foi dada em 1979, principalmente aqueles vestibulares que terminavam com a data 9, né, que era quando você comemorava aquelas efemérides, lembrava-se aquelas efemérides do Brasil, e uma delas era a anistia.
A lei, então, ela beneficiava os guerrilheiros, não beneficiava os guerrilheiros. Então, ela excluía do benefício os guerrilheiros. Guerrilheiros não foram perdoados, mas os torturadores foram perdoados. Por isso que essa anistia veio restrita. Então, lembrando que a lei excluía dos seus benefícios os guerrilheiros, aquele pessoal que pegou em armas, MR8, aquele pessoal, mas excluía, quer dizer, incluía entre os anistiados, excluía os guerrilheiros, mas incluía os torturadores. Por isso que nenhum torturador no Brasil foi, vamos dizer assim, nenhum torturador foi condenado. Quando teve, mais tarde, vamos dizer assim, que a Constituição de 1988 colocou que nós deveríamos fazer uma revisão desse processo e que alguns deles foram dar depoimento, nenhum deles foi torturado. Nenhum deles, foi condenado. Inclusive, nós tivemos um caso aqui em São José e na Grande Florianópolis, em que descobriram um torturador que morava ali. E simplesmente colocaram na frente da casa dele, picharam na casa dele. Aqui mora um torturador. A única punição que ele recebeu foi essa, né? Então, aquela comissão da verdade não condenou ninguém, que não podia, porque eles já tinham sido anistiados. Então, a anistia do Figueiredo, ela beneficiou os agentes do Estado envolvidos em crimes de tortura. Em setembro, então, começam os líderes da oposição a voltar, né? Brizola voltou, Luiz Carlos Prestes voltou, Fernando Gabeira voltou, sim, o Fernando Gabeira, ele já concorreu até a Prefeitura do Rio de Janeiro, Heber de Souza Betinho, enfim, Chico Mário. Aqui a gente podia colocar um monte, Miguel Arraes era o governador de Pernambuco, um dos primeiros a ser caçados, Miguel Arraes. O sobrinho dele mais tarde concorreu a presidente da República lá em 2014, e daí que o avião caiu, aquele cara era sobrinho dele, né? Do Miguel Arraes. Miguel Arraes que criou um programa assim bastante... Ele era um cara bem de esquerda, Miguel Arraes. A reforma partidária, que eu falei para vocês. O Figueiredo promoveu então a reforma partidária. Então, por falar dessa reforma partidária, nós vamos falar que em 1945, quando o Vargas estava ainda no poder, o Vargas permitiu a criação, naquela abertura política do Vargas, que não tinha partido nenhum, que ele fechou a ANL e depois fechou também a A e B, o Vargas, então, 45, apagar das luzes de 45, permitiu que a oposição viesse, né, o PSD, o PTB, permitiu que o PCB voltasse, a UDN, que era a oposição, né, então o PSD era um partido assim, que não era uma oposição, não oposição que apoiava o Vargas, e a UDN, que era o partido exatamente contrário, onde estava o Carlos Lacerda. Com a ditadura militar, todos esses partidos viraram dois partidos, né? O MDB e a Arena. Dois partidos. Então a Arena, lembrando, o MDB era o partido do sim e a Arena era o partido do sim senhor. Muito bem. Com a abertura do Figueiredo, então, esse que foi 64, né? O ato institucional número 2, criou esses dois partidos aqui. O Figueiredo disse, a partir de hoje eu quero uma dezena, uma centena de partidos. Mas para ter um partido no Brasil é obrigatório ter a letra P. Se não tiver a letra P, não é partido. Por que o Figueiredo queria isso? Porque quem mais encheu o saco dos militares era o MDB. O que o MDB fez? Colocou um P. MDB. Então todos os partidos dessa reforma partidária passaram a ter a letra P, que em 2013 daí foi tirado, não precisava mais dessa obrigatoriedade, mas todos os partidos até aí tinham a letra P. E aí começou a surgir, então o MDB virou PMDB, a Arena virou PDS, que mais tarde virou PP, que uma parte fundou o PFL, que hoje é o DEM. Meu Deus do céu. O PMDB, então o MDB virou o PMDB, mas nem todos do MDB viraram PMDB. Muitos voltaram para o PTB, o Lula fundou o PT, o Brizola fundou o PDT, aí veio o PL, mais tarde uma parte pulou fora do PMDB, fundou o PSDB, uma parte pulou fora do PT, fundou o PSOL, e aí, meu amigo, virou uma festa. E o Figueiredo disse, os comunistas não voltam, lugar de comunista é lá na União Soviética, lá na China, lugar de comunista é em Cuba, não é aqui.
Somente no governo do Figueiredo é que esses partidos aqui voltaram. Do Figueiredo, do Sarney. Figueiredo é ele. Então, no governo do Sarney, PCB, PCdoB. Esses voltaram somente no governo Sarney. Entendido? Então essa foi a chamada reforma partidária. E hoje nós estamos inscritos, sabe quantos? 35 partidos. Sabe que tem 35 partidos? E tem mais 4 para serem inscritos. Nós tivemos o Partido da Mulher Brasileira, e o Partido da Mulher Brasileira não tinha nenhuma mulher. Sim, gente, já tivemos isso. Isso é a chamada piada pronta da nossa política. Mas sim, oh, meu Deus do céu, meu Jesus amado. Eu nem sei se mais tem um Partido da Mulher Brasileira. Não sei se tem. Tem tanto partido, acaba tanto partido, troca tanto nome. Novembrada, essa parte aqui é bem catarinense. Para você que está assistindo essa aula fora do estado, essa parte aqui é bem catarinense. Gente, o Figueiredo assumiu em 1979, nós já vimos. Mas assumiu, já foi recepcionado com uma greve de 180 mil operários fazendo greve. O Figueiredo fez uma visita ao Rio de Janeiro, que é o seu estado, sua terra natal. Lembrando que o Figueiredo, o pai dele, general Euclides Figueiredo, era um cara que não gostava do Vargas, brigava com o Vargas, e ele foi exilado. O Figueiredo se criou na Argentina, porque foi exilado do Estado Novo do Vargas. Pois bem, o Figueiredo foi no Rio de Janeiro, sua terra lá, que ele nasceu, teve que se exilar na Argentina. Figueiredo voltou, aí foi para o Rio de Janeiro e o pessoal jogou pedra no ônibus dele. Faz aquele trajeto, foi de ônibus, mas ônibus, não um ônibus de linha, um ônibus especial, foi levado do aeroporto, não sei aonde, e aí jogaram pedra. Em São Paulo, seu ônibus também foi apedrejado. Quem governava Santa Catarina, e ainda está vivo, era o senhor... Sabe quem é esse cara aqui? Bornhausen. Não era um governador eleito, porque não tinha eleições em 78, foram eleições indiretas, lembra? Pois bem, aí o Bornhausen queria pegar uma verbinha aqui para Santa Catarina, aquele negócio todo, e falou, olha, Figueiredo, vem para Santa Catarina aqui que eu vou organizar uma recepção para você. O Figueiredo falou, beleza, Santa Catarina, aquele povo ordeiro, descendente de alemães, italianos, aquele povo ordeiro lá, prepararam uma visita maravilhosa para o Figueiredo aqui, ele chegou lá no aeroporto, já tinha um Galaxy, aqueles caras da Ford, trazendo para cá. No caminho, algumas pessoas salve João, presidente da nação, com bandeirinha assim. E já começou alguns, Figueiredo, eu da puta, e xingar o Figueiredo. Quando ele chegou aí na Praça 15, ali no centro, que o prédio do governo era ali, quando ele chegou ali ali na praça, muita gente recepcionou o Figueiredo, de boa, tanto é que está aqui, olhando as pessoas, eles estão naquela sacada ali do Cruz de Souza, ali, aquele prédio do Cruz de Souza que tem ali, né? Sacada, olhando, tá ali e tal, os políticos aí e tal. Quando Figueiredo veio para cá, antes de vir para cá, o Figueiredo mandou, pensando que os catarinenses gostavam do Floriano Peixoto, porque aqui é Florianópolis, mandaram uma placa. Ele mandou uma placa para colocar na Praça 15, debaixo da figueira, uma placa em homenagem a Floriano Peixoto. Meu Deus, cara! Muito bem. Estudantes da UFSC passam por ali, pegar o ônibus ali embaixo, naquele terminal, que hoje não sei mais o que é aquilo, que não tem mais terminal aqui, esse antigo ali, e olham aquela placa. Chegam na UFSC e greve. Greve lá da UFSC, greve. Taxistas em greve, a gasolina subia muito. Bom, resultado dessa história. Os professores lá da greve da universidade falaram assim, vocês querem melhorar o Brasil? O presidente da República está aqui. Que melhores universidades? Que pagam melhores salários? Os estudantes saem de lá. É pra cá. Aí chegam ali na Praça 15, ali começa assim, arroz, feijão, saúde, educação. Arroz, feijão, saúde, educação. O Figueiredo, que era um cara pavio curto, ele vai fazer um gesto para aquele pessoal que está protestando no meio daqueles outros que estão meio assim. Ele vai fazer um gesto, ele é muito infeliz no gesto. Ele vai mandar para aquele lugar que nos Estados Unidos é ok, mas para nós aqui não é a mesma coisa, vai fazer assim meio que se arrepende. E mostra, porque ele está aqui assim, o Bornhausen está lá, ó, tá aqui assim. Ele vai fazer isso aqui para aquela galera lá e mostra aqui assim. Meu Deus. O slogan mudou, o bordão lá mudou. Arroz, feijão, saúde, educação mudou para 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Figueiredo.
porque de repente tem criança assistindo ali, não pode falar, o professor não pode falar palavrão em sala de aula, então não pode. 1, 2, 3, 4, 5, e um carinha que tá ali dentro, ali no meio da multidão, quando o Figueiredo faz aquilo, ele falou: Figueiredo é filho da puta! E o Figueiredo escutou, e não gostou, e foi lá tirar satisfação com ele. Meu Deus, o povo brasileiro, o catarinense queria chegar perto do presidente, para tocar no presidente, sim, e ali, cara, uma confusão. O fato é que arrancaram aquela placa, mas fizeram um estrago. Então, chamado Novembradas, manifestações ocorridas em Florianópolis, 30 de novembro de 79, estudantes se reuniram na Praça 15, recepcionando o presidente Figueiredo. Bom, resultado, dá para perceber que os gestos aqui não são de nós amamos você, não é bem assim, é outras coisas que eles estão fazendo assim. E as placas já dá para perceber que já aqui, ó, a catedral ali, né? Muito bem. 4.000 pessoas protestaram. Esse cara outro dia foi ali na placa, foi ali, eles acharam esse cidadão aqui. Não era eu, tá, gente? Deixando bem claro. Aí, ironicamente, não queriam tocar na placa para não se contaminar, pegavam chinelo, colocavam na placa. Essa placa hoje está ali no Museu Cruz de Souza, então vocês vão lá dar uma olhadinha lá, passa ali, vocês estão diante da história, um pouco judiada, a placa do episódio que foi conhecido como Novembrada, tá bom? Novembrada de Santa Catarina. Atentado Rio Centro. Isso que também foi pesado no governo Figueiredo, 1981. No centro do Rio de Janeiro teria um show para o Dia do Trabalho e um carro explodiu. E esse carro explodiu matando, tá aqui uma pessoa aqui do lado, né? Matando um militar aqui e ferindo gravemente o motorista. No momento, ninguém teve dúvida que estavam passando 2 militares no veículo Puma e alguém jogou uma bomba e explodiu. Arrancou a porta. Aqui. Só que quando arrancou a porta, jogou essa porta longe. Dentro tinha uma agenda. E por incrível que pareça, uma moça achou, uma estudante que estava passando por aí, pegou aquela agenda e entregou. Quem que era a moça? Irmã do Aécio Neves, né? Que hoje acho que ela foi presa, né? Por causa do Aécio Neves. Quando explodiu isso aqui, esse carro, ninguém teve dúvida que eram terroristas querendo matar os militares ali. O Figueiredo, quando nem estava aqui em Santa Catarina, porque em 1981 ele estava longe daqui já, né? Alguém ligou para ele e falou, teve um atentado lá. Daí ele falou assim, finalmente os comunistas fizeram uma besteira. E alguém falou, senhor presidente, foi um dos nossos. Era o pessoal do Linha Dura tentando colocar uma bomba no meio de um show de civis para desmoralizar a abertura do Figueiredo, que era que ele queria continuar a abertura, para desmoralizar essa abertura. Esse episódio ficou conhecido como Rio Centro. Revelado também na agenda, né? A agenda revela a rede de terror no Rio Centro. 1981, dia do Rio Centro. Caso do Rio Centro, bomba em show do dia 1º de maio, explode no colo dos terroristas em acidente de trabalho. Os caras que foram lá colocar a bomba para explodir no meio do show, a bomba explodiu antes deles colocarem. Alguém deve ter apertado o botão aí, né? Não sabia direito da bomba. Junto com isso também teve atentado da sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Espalha-se pelo Brasil campanha pelas diretas já. Queremos voltar para presidente. Figueiredo dizia, depois de mim não tem eleições diretas, depois de mim vem um presidente civil, sim, mas ele vai ser escolhido pelo Congresso Nacional. Eu não quero, porque o medo que eles tinham que o Brizola, esses caras, ganhassem. Começa a campanha das diretas já. Aqui está o Chico Buarque, aqui está o Raul Cortez, que já morreu. Eu quero votar para presidente. Muita gente saiu com camiseta, eu quero votar para presidente, eu quero. Só que era ilegal votar para presidente, por quê? Porque a Constituição de 67, de 69, mais os atos institucionais não permitiam essa votação. Então tinha que fazer o Congresso Nacional votar uma lei para colocar as diretas já. E o Figueiredo, obviamente, que trabalhou para não permitir as eleições diretas em 1984, 85, não permitiu. 1982, então nós vamos ter a emenda Dante de Oliveira, né? Ela foi rejeitada no Congresso, porque era uma emenda à Constituição para que o povo pudesse votar para presidente. Nossos deputados, 298 votaram a favor, que queriam a eleição direta, 65 votos foram contra, que eu respeito muito, eu só não respeito esses caras aqui, esses malditos aqui.
Os que não foram, os políticos covardes, aqueles que não dão a cara para bater. Faltaram 22 votos, porque era que ele tinha que ter 2/3 do Congresso. 113 não foram votar nesse dia. Então considere esses 113. Seu tio, seu parente seu estava entre 113 aqui, não tem uma justificativa, ele se acovardou. A decepção por não passar as eleições, dá para perceber por aqui, né? Dá para perceber aqui, cantores, Martinho da Vila, esses caras ali, Raul Cortez, assistindo a votação, assistindo a declaração do Ulisses Guimarães, dizendo que as eleições não passaram, as eleições diretas não passaram. Bom, resultado disso, tivemos que ir para o colégio eleitoral novamente. Figueiredo conseguiu, no apagar das luzes, não permitiu as eleições diretas, conseguiu não permitir as eleições diretas. Nesse momento aqui, o nome forte que tinha para concorrer no Brasil era o Tancredo. Pelo MDB, agora PMDB, pelo PMDB, Tancredo Neves. O Arena iria lançar um candidato chamado Mário Andreasa. O Figueiredo tinha lançado um candidato chamado Mário Andreasa. Mas contra o Mário Andreasa, para disputar aquela convenção interna, veio o Paulo Maluf. Quando o Paulo Maluf derrotou o Mário Andreasa na convenção da Arena, uma parte da Arena se desmanchou e fundou o PFL. E o PFL chegou, que era a Arena, que sempre defendeu os militares, por exemplo, lá estava quem? Lá estava o Sarney, essa coisa aqui da Política Nacional, que ainda está vivo, quem pesteia a Política Nacional, esse carinha aqui, Sarney, chega para o Tancredo e diz, quer ganhar as eleições? Eu estou trocando de lado, saí da Arena e eu te apoio, numa condição, eu seja o vice-presidente da República. E o Tancredo, que queria ganhar as eleições, aceitou. E aí fizeram o quê? Uma chapa Tancredo, PMDB, Sarney, PFL. PFL era a Arena. A Arena sempre tinha apoiado o governo, era o partido do sim senhor. Resultado disso, no colégio eleitoral, o Sarney e o Tancredo acabaram vencendo. Só para falar, isso aqui nos últimos dias do governo Figueiredo, teve esse lance aqui em Minas Gerais, quando ele foi cumprimentar a menina. E a menina se recusou a cumprimentar. Tava bem, esse é o Figueiredo, tava bem. Essa menina já faleceu. Foram para o colégio eleitoral quem? Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, né? Opa, Tancredo Neves, não apertei nada, por que ele foi? Por avô do Aécio Neves e o Paulo Maluf. Paulo Maluf que tá vivo ainda também, né? Esse que já tá morto. Agora eu quero ir para frente. Tancredo Neves acabou vencendo as eleições, 15/1/85, 480 votos contra 180, para essa coisa aqui parece meio definição de televisão. Posse no dia 15/3/85, sabe o que acontece? No dia 14/3, lá pelas 9 horas da noite, ele foi internado. E quem assumiu no dia seguinte? Sarney, que sempre esteve do lado do governo. 21 de abril, anúncio da morte do Tancredo, e nós vamos ter Sarney por 5 anos. Mas terminava aqui a ditadura militar, o último presidente, e ainda vem a frase do Figueiredo dizendo assim, me esqueço, eu quero que a nação me esqueça, e vai começar a nova república. Mas essa é uma outra história para um outro nascer do sol. Valeu, crianças. Tchau.